Imagine por um momento que você está fazendo suas compras de rotina, empurrando seu carrinho entre as prateleiras, quando de repente vê seu próprio reflexo caminhando em sua direção. Mas não é um espelho, é uma pessoa real, com seu rosto, seus olhos, seu sorriso. Seu coração dispara, suas mãos tremem, e naquele instante, toda a sua vida muda para sempre. Esta não é uma história de ficção. É a história real de duas mulheres que viveram por décadas sem saber que tinham uma irmã gêmea idêntica, separadas por um erro médico que jamais deveria ter acontecido. Prepare seu coração porque esse reencontro vai te emocionar. Era uma terça-feira comum de março de 2019, em um supermercado na cidade de São Paulo. Helena Rodrigues, de 58 anos, professora aposentada, estava escolhendo tomates quando sentiu um olhar intenso sobre ela. Quando ergueu os olhos, viu uma mulher parada a poucos metros de distância, completamente pálida, com a mão na boca e os olhos arregalados de choque. Helena sorriu educadamente, pensando que talvez a conhecesse de algum lugar, mas a mulher não correspondeu. Ela apenas continuava olhando como se estivesse vendo um fantasma, e então algo extraordinário aconteceu. A mulher começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, e sussurrou uma única palavra que ecoaria para sempre na vida de Helena: impossível. Aquela mulher era Mariana Costa, também de 58 anos, enfermeira aposentada, que naquele momento estava tendo a experiência mais surreal de sua vida. Ela estava olhando para si mesma. Cada detalhe do rosto de Helena era idêntico ao seu. A mesma curva do nariz, o mesmo formato dos olhos castanhos, a mesma covinha no queixo que ela sempre achou única. Até a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda estava ali, exatamente no mesmo lugar. Mariana sabia, com cada fibra do seu ser, que estava diante de algo impossível de explicar pela lógica comum. Mas seu coração já sabia a verdade antes que sua mente pudesse processar. As duas mulheres se aproximaram lentamente, como se temessem que o movimento brusco pudesse quebrar aquele momento mágico e inexplicável. Quando estavam a apenas um passo de distância, Helena estendeu a mão tremendo, tocando delicadamente o rosto de Mariana, como se precisasse confirmar que ela era real. "Quem é você?" Helena perguntou com a voz embargada. Mariana, ainda em choque, respondeu: "Eu nasci em 12 de abril de 1961, no Hospital das Clínicas. E você?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. "Eu também", ela sussurrou. "Mesma data, mesmo hospital. E se eu te dissesse que antes de continuarmos esta história inacreditável, você precisa fazer uma coisa? Se você está sentindo seu coração acelerar com esta história, se quer descobrir como duas irmãs gêmeas foram separadas e viveram 58 anos sem saber uma da outra, então clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho. Porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de um simples reencontro. Esta é uma história sobre verdades escondidas, sobre um sistema que falhou e sobre o poder inexplicável dos laços de sangue que nem mesmo décadas de separação conseguiram apagar. Agora, vamos voltar àquele supermercado, onde duas vidas estavam prestes a se transformar completamente. Para entender como duas irmãs gêmeas idênticas puderam viver quase 6 décadas sem saber da existência uma da outra, precisamos voltar no tempo. Voltar para o Brasil de 1961, um país muito diferente do que conhecemos hoje. Era uma época em que os hospitais públicos estavam superlotados, os registros médicos eram feitos à mão em cadernos enormes e os protocolos de identificação de recém-nascidos eram, para dizer o mínimo, precários. Foi neste cenário que ocorreu um dos erros mais cruéis que o destino poderia pregar em duas famílias. Na madrugada de 12 de abril de 1961, Maria Aparecida Rodrigues deu à luz no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela era uma jovem de apenas 19 anos, solteira, que havia escondido a gravidez da família o máximo que pôde. O parto foi difícil e doloroso, e Maria perdeu muito sangue. Quando finalmente ouviu o choro do bebê, ela mal teve forças para perguntar se era menino ou menina. "É uma menina", a enfermeira respondeu rapidamente, antes de levar a criança para a sala de recém-nascidos. Maria desmaiou logo em seguida, exausta e anêmica.
O que ela não sabia, o que ninguém lhe disse naquele momento caótico, é que ela não havia dado à luz apenas uma menina. Ela havia dado à luz duas, gêmeas idênticas. Naquela mesma madrugada, no mesmo hospital, outra história se desenrolava. Júlia Costa, 32 anos, casada, estava em trabalho de parto há mais de 12 horas. Seu marido, Roberto, andava nervoso pelo corredor fumando cigarro atrás de cigarro, rezando para que tudo corresse bem. Júlia já havia perdido 2 bebês em gestações anteriores, e esta era sua última esperança de ser mãe. Quando finalmente o bebê nasceu, uma menina saudável com pulmões fortes e um choro vigoroso, Júlia chorou de alívio e gratidão. Ela segurou a filha nos braços por apenas alguns minutos antes que a enfermeira a levasse para os cuidados de rotina. Preciso limpá-la e fazer os procedimentos padrão, a enfermeira explicou. A senhora vai tê-la de volta em breve. Mas o bebê que retornou para os braços de Júlia não era exatamente o mesmo que havia saído. O que aconteceu naquela madrugada nunca foi completamente esclarecido. Os registros do hospital mostram que houve uma confusão na sala de recém-nascidos, onde mais de 20 bebês estavam sendo cuidados simultaneamente por apenas 3 enfermeiras sobrecarregadas. As pulseirinhas de identificação, feitas de papel e amarradas com linha, eram frágeis e muitas vezes se soltavam. Em algum momento daquela noite caótica, as gêmeas foram separadas. Uma foi registrada como filha de Maria Aparecida Rodrigues, a outra como filha de Júlia Costa. Ninguém percebeu que havia nascido um par de gêmeas. Ninguém questionou. Ninguém verificou. Maria Aparecida, ainda fraca e sozinha, olhou para a bebê que lhe entregaram e sentiu uma mistura de amor e desespero. Ela não tinha condições de criar uma filha. Sua família era conservadora e nunca aceitaria uma neta sem pai. 3 dias após o parto, com o coração partido, Maria assinou os papéis de adoção. A menina foi adotada por um casal de classe média, João e Teresa Rodrigues, que a batizaram de Helena. Enquanto isso, Júlia Costa levou sua filha para casa, deu-lhe o nome de Mariana e criou-a com todo o amor que uma mãe poderia dar. 2 meninas idênticas com o mesmo DNA começaram vidas completamente diferentes, sem saber que em algum lugar do mundo existia outra pessoa com exatamente o mesmo rosto. Helena e Mariana cresceram a apenas 15 quilômetros de distância uma da outra, mas em mundos completamente diferentes. Helena foi criada na zona oeste de São Paulo, em um bairro de classe média, filha única de pais amorosos, mas rígidos. Seu pai, João, era contador e sua mãe, Teresa, professora primária. A casa era organizada, silenciosa, cheia de livros e expectativas. Helena aprendeu desde cedo a ser responsável, estudiosa, comportada. Ela usava uniformes escolares impecáveis, tirava notas excelentes e cresceu sabendo que a educação era seu caminho para o futuro. Mas havia algo nela que seus pais nunca entenderam completamente. Uma sensação constante de que algo faltava, um vazio inexplicável que nenhum amor ou conquista conseguia preencher. Mariana, por outro lado, cresceu na Zona Leste, em um bairro popular e vibrante, cercada pelo amor caloroso, mas financeiramente limitado de Júlia e Roberto Costa. A casa era pequena, sempre cheia de vizinhos, primos e amigos. Havia música, risadas e muitas vezes faltava dinheiro para o fim do mês, mas nunca faltava afeto. Mariana era expansiva, comunicativa, sonhadora. Ela adorava dançar, cantar, fazer amigos, mas assim como Helena, Mariana carregava uma estranheza que nunca conseguiu explicar. A sensação persistente de que havia alguém faltando em sua vida, um pedaço de si mesma que estava perdido em algum lugar do mundo. O mais extraordinário é que, ao longo das décadas, as coincidências entre suas vidas eram impressionantes. Ambas se tornaram professoras, embora em áreas diferentes. Helena ensinou matemática por 35 anos, enquanto Mariana foi professora de português. Ambas se casaram aos 24 anos, e ambas tiveram 2 filhos, um menino primeiro, uma menina depois. Ambas se divorciaram aos 42 anos. Ambas desenvolveram alergia a camarão na mesma época da vida. Ambas tinham o hábito de torcer o cabelo quando estavam nervosas. Ambas adoravam café bem forte e detestavam chá. Quando mais tarde esses detalhes foram revelados,
Nem mesmo os cientistas conseguiram explicar completamente como gêmeas que nunca se conheceram podiam ter feito escolhas de vida tão similares. Mas havia também as diferenças marcadas pelas circunstâncias. Helena teve acesso a uma educação de qualidade, fez faculdade federal, viajou para o exterior, teve uma aposentadoria confortável. Mariana lutou muito mais, trabalhou desde os 14 anos, fez faculdade à noite em uma universidade particular pagando com muito sacrifício, nunca saiu do Brasil, e sua aposentadoria mal cobria as contas. Helena era mais reservada, controlada, analítica. Mariana era mais emotiva, espontânea, intuitiva. O ambiente havia moldado aspectos diferentes de personalidades que, geneticamente, eram idênticas, e ainda assim, algo profundo as conectava através do abismo de ignorância que as separava. Durante todos esses anos, nenhuma delas jamais suspeitou que tinha uma irmã gêmea. Helena sabia que era adotada. Seus pais lhe contaram quando ela tinha 12 anos, em uma conversa difícil, mas honesta. Ela até tentou, aos 30 anos, procurar informações sobre sua mãe biológica, mas os registros do hospital eram confusos e incompletos. Ela descobriu apenas o nome de Maria Aparecida, mas nunca conseguiu localizá-la. Mariana, por outro lado, nunca teve razão para duvidar que Júlia e Roberto eram seus pais biológicos. Ela se parecia com a mãe, tinha o temperamento do pai, e nunca ninguém sugeriu o contrário. O segredo estava enterrado tão profundamente nos arquivos empoeirados de um hospital que ninguém imaginava que um dia a verdade viria à luz de uma forma tão dramática e inesperada. Voltemos àquele supermercado em março de 2019. Helena e Mariana estavam paradas uma diante da outra, ainda processando a impossibilidade do que estavam vendo. Os outros compradores começaram a notar a cena estranha. Duas mulheres idênticas, claramente não esperando se encontrar, chorando e se olhando como se estivessem vendo um milagre. Uma funcionária do supermercado se aproximou, preocupada, perguntando se estava tudo bem. Mariana, sem conseguir tirar os olhos de Helena, apenas acenou com a cabeça. Helena, sempre mais prática mesmo em momentos de choque emocional, sugeriu que fossem para algum lugar mais tranquilo para conversar. Elas foram para uma lanchonete próxima. Sentaram-se em uma mesa no canto, e por longos minutos apenas se olharam em silêncio. Era como olhar em um espelho que refletia não apenas a aparência, mas décadas de vida vivida. Cada ruga, cada fio de cabelo grisalho, cada expressão era compartilhada. Finalmente, Mariana quebrou o silêncio. Eu sempre senti que algo estava errado, que alguém faltava. Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: Eu também. Toda a minha vida. Um vazio que eu nunca consegui explicar para ninguém. E então começaram a trocar informações. Cada detalhe revelado, aumentando a certeza do impossível. Elas eram irmãs, gêmeas, separadas ao nascer. Helena pegou seu celular e ligou para sua filha, Beatriz, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Bia, você não vai acreditar no que está acontecendo. Eu acho que encontrei minha irmã gêmea. Do outro lado da linha, Beatriz pensou que a mãe estava tendo algum tipo de surto. Mãe, você não tem uma irmã gêmea. O que está acontecendo? Helena, entre soluços, tentou explicar o inexplicável. Mariana também ligou para seus filhos Lucas e Camila, que reagiram com a mesma mistura de choque e incredulidade. Em poucas horas, ambas as famílias estavam reunidas naquela lanchonete, testemunhando algo que parecia saído de um filme. A semelhança física era tão impressionante que os filhos de ambas ficaram completamente atordoados. Beatriz olhava para Mariana e via sua mãe. Lucas olhava para Helena e via a sua. Mas não era apenas a aparência. Quando Helena e Mariana começaram a conversar, descobriram que tinham os mesmos gestos, a mesma forma de rir, até a mesma forma de segurar a xícara de café. Camila, filha de Mariana, que era médica, foi a primeira a sugerir o óbvio. Vocês precisam fazer um teste de DNA. Precisa haver confirmação científica. Mas no coração de Helena e Mariana já não havia dúvida. Elas sabiam. Depois de 58 anos, elas haviam encontrado a parte de si mesmas que estava perdida. E se você está acompanhando esta história com o coração apertado, imaginando como seria descobrir que você tem uma irmã gêmea que nunca conheceu, então faça uma coisa por mim agora. Deixe seu like neste vídeo.
Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar em milagres. Porque o que você vai descobrir a seguir sobre como essas duas mulheres foram separadas vai te deixar sem palavras. A verdade que emergiu dos arquivos antigos daquele hospital revelou não apenas um erro, mas um sistema inteiro que falhou. E o mais impressionante, elas não foram as únicas. Nos dias que se seguiram ao encontro no supermercado, Helena e Mariana mal conseguiram se separar. Elas se encontravam todos os dias, conversavam por horas, compartilhavam fotos de suas vidas, apresentavam uma à outra suas histórias, seus amores, suas dores. Cada conversa revelava mais coincidências impossíveis e também as diferenças que as circunstâncias haviam criado. Mas, acima de tudo, elas sentiam uma conexão que ia além da explicação racional. Era como se duas metades de uma mesma alma finalmente tivessem se reunido. O teste de DNA foi realizado uma semana após o encontro, em um laboratório particular recomendado por Camila. Embora ambas já soubessem no coração qual seria o resultado, quando o documento oficial chegou confirmando com 99,9% de certeza que elas eram gêmeas monozigóticas, a emoção foi avassaladora. Helena segurou o papel com as mãos tremendo e disse: "Agora é real, oficialmente real. Eu tenho uma irmã." Mariana abraçou-a com força e sussurrou: "Você sempre teve." Nós só não sabíamos, mas a confirmação da ligação genética trouxe também uma pergunta angustiante. Como isso aconteceu? Como duas gêmeas foram separadas e ninguém nunca percebeu? Helena, com sua natureza metódica e determinada, assumiu a missão de descobrir a verdade. Ela contratou um advogado especializado em direitos médicos e começou a vasculhar os arquivos do Hospital das Clínicas. O que ela descobriu foi perturbador. Os registros de abril de 1961 eram caóticos, incompletos, muitas vezes ilegíveis. Mas havia uma anotação quase apagada pelo tempo na ficha de Maria Aparecida Rodrigues. Parto gemelar, 2 meninas. A informação estava lá, enterrada em um arquivo empoeirado, ignorada por quase 6 décadas. Alguém, em algum momento, havia registrado que nasceram gêmeas, mas essa informação nunca chegou às mães. Nunca foi incluída nas certidões de nascimento. Simplesmente desapareceu na burocracia. A investigação revelou algo ainda mais chocante. O Hospital das Clínicas, entre 1960 e 1965, teve diversos casos de troca ou confusão de bebês. O sistema de identificação era falho, os protocolos eram inadequados e a superlotação crônica criava condições perfeitas para erros. Quando Helena e Mariana tornaram sua história pública, procurando por respostas, outras pessoas começaram a entrar em contato. Havia mais casos, pessoas que sempre sentiram que não se pareciam com seus irmãos, famílias que tinham dúvidas nunca esclarecidas. O caso das gêmeas separadas abriu uma caixa de Pandora, que revelou falhas sistemáticas que haviam destruído o tecido de inúmeras famílias. Helena tentou encontrar Maria Aparecida, sua mãe biológica, desesperada para entender o que havia acontecido naquele dia de abril de 1961. Mas Maria havia falecido 10 anos antes, aos 68 anos, sem nunca saber que havia dado à luz gêmeas. Vizinhos que a conheceram contaram que ela sempre falava de uma filha que havia dado para adoção, e que isso a atormentou até o fim de seus dias. Ela nunca soube que havia deixado para trás não uma, mas 2 meninas. Júlia Costa, a mulher que criou Mariana, ainda estava viva aos 90 anos em um lar de idosos. Quando Mariana e Helena foram visitá-la e contaram a verdade, Júlia ficou em silêncio por longos minutos, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Finalmente ela sussurrou: "Eu sempre achei que havia algo diferente. Mas eu a amei como minha. Eu sempre a amei." E Mariana, segurando a mão da mulher que a havia criado, respondeu: "E eu sempre serei sua filha. Isso nunca vai mudar." Depois que a poeira inicial do choque começou a assentar, Helena e Mariana enfrentaram o desafio de construir uma relação de irmãs depois de 58 anos de separação. Não era simples. Elas eram, ao mesmo tempo, estranhas e intimamente conectadas. Tinham décadas de memórias que não incluíam uma a outra, famílias estabelecidas, rotinas consolidadas, mas também tinham um vínculo genético e emocional que transcendia o tempo e a distância.
Era como aprender a dançar uma música que você sempre conheceu, mas nunca havia ouvido. As primeiras semanas foram intensas. Elas se encontravam quase todos os dias, muitas vezes apenas sentando juntas em silêncio, processando a magnitude do que havia acontecido. Mariana, mais expansiva, queria saber tudo sobre a vida de Helena. Cada detalhe, cada memória, cada momento importante. Helena, mais reservada, precisava de tempo para processar emocionalmente antes de compartilhar. Mas aos poucos, elas encontraram um ritmo. Começaram a criar novos rituais. Café da manhã juntas toda quinta-feira, caminhadas no parque aos domingos, ligações telefônicas todas as noites antes de dormir. Estavam recuperando o tempo perdido da única forma possível, criando novos momentos. As famílias também precisaram se ajustar. Os filhos de Helena e Mariana de repente tinham primos que não conheciam, tios e tias inesperados. Beatriz, filha de Helena, desenvolveu uma relação especialmente próxima com Mariana, fascinada por ver traços de sua mãe em outra pessoa. Lucas, filho de Mariana, ficou inicialmente mais reservado, processando o fato de que a história de sua família havia mudado completamente. Mas com o tempo, todos se acomodaram na nova realidade. As famílias começaram a celebrar aniversários juntas, passar feriados juntas, criar novas tradições que incluíam todos. Mas nem tudo era fácil. Havia momentos de dor profunda, de luto pelo tempo que nunca poderia ser recuperado. Helena, em particular, lutava com sentimentos de raiva pelo erro médico que lhes roubou uma vida inteira como irmãs. Nós poderíamos ter crescido juntas, ela dizia, a voz carregada de emoção. Poderíamos ter compartilhado tudo. A infância, a adolescência, os primeiros amores, os casamentos, os nascimentos dos nossos filhos. Nos roubaram isso. Mariana, mais inclinada ao perdão, tentava focar no presente. Não podemos mudar o passado, mas temos o agora, e vamos aproveitar cada momento que nos resta. Essa diferença de perspectiva às vezes causava tensão entre elas, mas também as ensinou a respeitar as formas diferentes de processar a mesma dor. Com o tempo, elas descobriram que sua conexão ia além das coincidências superficiais. Havia uma compreensão profunda, quase telepática. Muitas vezes, uma sabia o que a outra estava pensando antes mesmo de falar. Elas terminavam as frases uma da outra. Sentiam as dores emocionais uma da outra mesmo à distância. Era como se, apesar de 58 anos separadas, suas almas nunca tivessem realmente se desconectado. E essa descoberta trouxe um conforto profundo. Elas nunca estiveram realmente sozinhas. Mesmo sem saber, elas sempre carregaram uma parte da outra dentro de si. A história de Helena e Mariana não terminou com o reencontro. Na verdade, aquele momento no supermercado foi apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas também a vida de muitas outras pessoas. Quando elas decidiram tornar sua história pública, aparecendo em programas de televisão e dando entrevistas para jornais, a repercussão foi imensa. Milhares de pessoas entraram em contato, compartilhando suas próprias histórias de separação, adoção e busca por identidade. O caso das gêmeas separadas se tornou um símbolo de esperança para todos aqueles que procuravam por alguém perdido. Mas a história também teve consequências práticas importantes. A pressão pública gerada pelo caso levou o Hospital das Clínicas a realizar uma auditoria completa de seus registros antigos. Foram descobertos pelo menos outros 12 casos de possíveis trocas ou confusões de bebês entre 1960 e 1970. Algumas dessas famílias foram localizadas e puderam finalmente obter respostas para dúvidas que carregavam há décadas. Helena e Mariana se tornaram defensoras de uma causa maior, a implementação de sistemas rigorosos de identificação de recém-nascidos em todos os hospitais do país, para que nenhuma outra família tivesse que passar pelo que elas passaram. 3 anos após o reencontro, em 2022, Helena e Mariana decidiram fazer algo especial para celebrar o tempo que haviam recuperado. Elas viajaram juntas para a praia, algo que ambas sempre sonharam fazer com uma irmã, mas nunca puderam. Sentadas na areia, olhando o pôr do sol, Mariana virou-se para Helena e disse: "Sabe o que é engraçado?
Eu passei 58 anos sentindo que algo faltava, e agora que te encontrei, sinto que sempre estivemos juntas, como se o tempo separadas fosse apenas um sonho ruim. Helena, segurando a mão da irmã, respondeu: não foi um sonho, foi real. Mas agora também é real estarmos juntas, e isso é o que importa. Naquele momento, ambas entenderam que o amor e a conexão verdadeiros transcendem tempo e circunstâncias. Hoje, Helena e Mariana são inseparáveis. Elas moram em bairros próximos, se veem quase todos os dias e planejam juntas os anos que lhes restam. Elas criaram um projeto social chamado Laços Encontrados, que ajuda pessoas adotadas a procurar suas famílias biológicas e oferece suporte emocional durante o processo. Já ajudaram mais de 50 pessoas a encontrar suas raízes. Elas dizem que esta é sua forma de transformar a dor em propósito, de garantir que algo bom surja da tragédia que viveram. E quando as pessoas perguntam se elas sentem raiva pelo tempo perdido, Mariana sempre responde: sentir raiva não vai me devolver os anos, mas escolher o amor e a gratidão pelo tempo que temos me dá paz. A história de Helena e Mariana nos ensina algo profundo sobre a natureza humana e sobre os laços que nos conectam. Ela nos mostra que o amor verdadeiro, seja entre irmãos, pais e filhos, ou qualquer outra forma de família, é mais forte que qualquer circunstância. Que mesmo quando separados por décadas, por erros, por distância, os laços genuínos permanecem, esperando o momento certo para se manifestar. E nos lembra que nunca é tarde demais para encontrar aquilo que pertence a nós, para recuperar o que foi perdido, para começar de novo. Se esta história tocou seu coração, se ela te fez acreditar no poder dos reencontros e na força dos laços humanos, então inscreva-se no canal e compartilhe-a. Conte para alguém que precisa ouvir que milagres acontecem, que o impossível é possível e que o amor sempre encontra um caminho. E continue aqui conosco, porque temos muitas outras histórias emocionantes de reencontros que vão restaurar sua fé na humanidade. Até a próxima história. E lembre-se, nunca perca a esperança de encontrar aquilo que seu coração procura.